As democracias modernas estão enfrentando em todo o mundo um grande desafio, uma profunda crise de representatividade. A população não enxerga mais legitimidade em seus representantes públicos, que muitas vezes não apresentam uma atuação concreta para atender os interesses coletivos. Um cenário que vem tornando cada vez mais evidente a metodologia inovadora de abertura do governo para a participação da sociedade na construção de políticas públicas. Eu pergunto aqui ao professor Jeová de que forma o planejamento estratégico do Ceará 2050 vem ouvindo essa população para colher essas informações, né? Um pouquinho daquilo que a gente já falou. Como é que se dá essa forma de participação coletiva na sociedade? Bem, no Ceará 2050, que eu tenho acompanhado é que tem se feito um exercício por parte do grupo, coordenador, de tornar o mais amplo possível a possibilidade daqueles que serão mais diretamente afetados ou beneficiados pelos projetos, né, no estado do Ceará, de se envolverem, de conhecerem o Ceará 2050, né, de poderem dizer como veem, como esperam, como projetam o Estado né, nesses próximos 31 anos, através dos seus fóruns, feitos, né, regularmente, das oficinas. Agora, seguramente, eu acho que, pensando especificamente no que eu mais diretamente acompanhei no Cariri, eu acho que um dos acertos nesse processo de escuta foi ter privilegiado. O convite foi aberto a todos, teve noticiado para todo mundo, mas de modo mais enfático, com algumas pessoas, do setor empresarial, de lideranças do poder público ou de órgãos de representação e da sociedade civil, mesmo, da agricultura presentes nos momentos que aconteceram as discussões, porque eu acredito que, e se isso você abre e ao mesmo tempo está todo mundo lá, e você, uma oficina com 1000 pessoas, todos podiam participar, mas eles não vão, normalmente isso não acontece. Uns vão lá com uma audiência mesmo, estão assistindo o negócio acontecer. Quem vai participar é um grupo menor, quem vai efetivamente falar, contribuir. Então, acho que nesse sentido, um dos acertos foi esse. Quem tinha de falar e de contribuir, que a gente já sabe, que na sua trajetória de liderança participa ativamente, estava presente. E eu acho que para que a gente possa ter um resultado desses projetos todos, talvez um deles seja tentar justamente envolver ou comprometer mais essas pessoas no processo de construção dos projetos e na execução deles, dessas específicas que eu falei. Porque, de forma geral, eu diria que a grande parte da população, ela está passiva, ela espera os projetos. Ela, sem dúvida, há uma crise de representatividade no mundo inteiro, né? A gente acaba optando por... O mundo inteiro está passando por isso, né? Fazendo opções porque já tentou de tudo, já foi da esquerda, já foi para a direita, já tentou no centro. Então, tem países que a opção está sendo os dois polos disputando, ou a extrema esquerda ou a extrema direita. Porque já tentaram tudo que tinha no miolo, né? E vejo o próprio caso de um país que referenciou em inúmeras coisas, como a Finlândia, que na última eleição a extrema esquerda ficou em primeiro com 17,7% dos votos, a extrema direita com 17,5%. E aí como é que vai fazer um governo de coalizão se os dois principais partidos que ganharam a eleição são de extremos opostos, né, nos seus projetos? Mas por isso, porque eu acredito que o grosso da população, ela não percebe, de certa maneira, mais alternativas naquilo mais do mesmo. E, por outro lado, a gente já tem outras formas de
de exercer do exercício da democracia de modo mais direto, sobretudo através da tecnologia da informação, né? Que aqui no Brasil a gente usa muito pouco. Historicamente a população participa pouco, nós temos poucos referendos, nós não usamos poucos plebiscitos, né? Historicamente na Nova República, talvez 2 ou 3 vezes. Né? Em outros países você faz isso sempre, quando você vai votar para deputado, para senador, seja lá o que for, você vota numa lista imensa de decisões coletivas. Você não elege o deputado para ele estar decidindo sobre determinados temas, se usa ou não arma. Né? Você já decide isso nesse momento, né? Através de uma série de campanhas. Então, eu acho que essas são outras formas de participação que a gente pode usar do que ficar cobrando excessivamente a participação das pessoas nos conselhos. Ela já deu isso, entendeu? As pessoas vão lá, muitas vezes não representam os seus interesses, isso são cooptadas. Também, talvez né? muitas vezes elas não consigam... Isso, como você acabou de falar, o interesse ser um pouco mais coletivo do que ser individual, né? Cada um vai pensar no seu. Como pensar num coletivo para que seja bom para mim, para você e para mais gente? Eu acho que isso é difícil, essa questão de pensar no coletivo. As pessoas são egoístas por natureza, isso. Individualistas, cada vez somos mais individualistas. Por muito que pensemos que somos muito coletivistas, não temos nada de coletivismo. Usar as redes sociais cada vez mais é ser individual, estar sozinho, pensar sozinho. E pensa nas suas questões pessoais. Uhum. O Jeová diz, e muito bem, levar as pessoas a agir, não é? A fazer outras coisas, não os levar para determinados sítios onde eles vão apenas participar passivamente. Mas o certo é que as pessoas também, muitas delas, a grande maioria, não têm capacidade para fazer, não é? Para decidir, para pensar. Não tem, porque durante muito tempo, e cada vez de forma muito mais evidente, não é? Muitas vezes, os poderes públicos, aqueles que têm efetivamente o poder, não estão disponíveis para isso. Não querem. Não querem que as pessoas participem. Queremos participação, mas é uma participação de legitimação. Eu quero que as pessoas me legitimem a mim. E vão lá legitimar através do voto. Sim. Eu não quero que eles me digam o que é que eu vou fazer. Eu é que sei. Basta olhar, veja-se o caso, por exemplo, das decisões dos presidentes de Câmara ou dos presidentes ou o próprio governo. Não é? Muitas vezes querem participação, mas escondem da população aquilo que são os verdadeiros interesses das decisões. Dizia uma coisa, pensando outra. E em países como em Portugal, quando falo no Brasil, também falo em Portugal, a iliteracia em Portugal é enorme. Não é? O grau de iliteracia é enorme. As pessoas não percebem o que é que estão a fazer. Legitimam. Eu, quando vou votar, pego no meu voto e estou a legitimar um governo, um presidente de Câmara, legitimei-o para ele decidir. Depois, o que é que nós vimos a seguir? Que há uma manipulação das pessoas. Os poderes públicos manipulam as pessoas a toda a hora, dizendo, ok, vocês votam, vocês fazem, vocês decidem, vocês... Mas não é verdade. Na verdade, quem decide é o grupo económico A, o grupo económico B, a estrutura política mais importante, a estrutura social mais importante, até a académica em algumas vezes, menos, mas também, acabam por decidir em cima. As decisões são de cima para baixo e não são de baixo para cima. Ainda que nós dizemos, muitas vezes, passa a palavra, isto aqui é uma decisão bottom-up, de baixo para cima. A decisão foi de baixo para cima. Não é. Não é. Porque a maior parte das vezes elas vêm de cima, legitimam-se aqui embaixo e as decisões praticamente estão tomadas. Portanto, é muito difícil levar as pessoas a dizer, bom, isto é uma participação coletiva. E por isso é que as pessoas se sentem enganadas. Não é? Por isso é que as pessoas não acreditam na democracia da forma como ela está. Começam a não acreditar na Europa, não é? A Europa, em Portugal, ainda não tanto, mas já se começa a notar isso. Mas nos países europeus, como o Jeová dizia,
As laterais, não é? Os blocos à esquerda ou à direita, os radicais, uma parte mais radicalista, os populismos, etc., ganham dimensão exatamente por isso, porque as pessoas que estão aqui e que se sentem enganadas de forma sucessiva, eu sou o seu representante, eu represento-o assim, mas não representa nada, não é? As pessoas começam a dizer, este dá-me o quê? Este garante-me segurança, este garante-me educação, este garante-me saúde, este garante-me que vou matar aqueles todos. A questão, não é, das minorias e das maiorias e das questões que entram em muitos países, não é? A questão é que eu voto neste partido da direita se ele disser que expulsa esta gente toda. Não é? Eu voto no partido da esquerda se eu disser que trago esta gente toda para aqui, trago para aqui umas causas muito bonitas e não sei o quê. Portanto, as pessoas começam a andar estamos a ver, a Finlândia é um caso desses, mas a Alemanha, a Espanha, até já na Espanha, não é? A França, a Holanda, a Áustria. Não é? Começa a haver um grande radicalismo porque as pessoas não acreditam na sua participação e não acreditam na democracia participativa da forma como ela está. Cada vez mais acreditam menos nessa perspectiva. O que é que eu fiz? Votei e depois do que é que tenho? Tenho políticos corruptos. Votei naquela gente que depois a seguir começámos a ver corrupto daqui, corrupção dali, corrupção do lá. E o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E o que é preciso para mudar isso, então? Para que a população volte a ter confiança, a ter participação, porque é a própria beneficiada, né? O professor Joaquim toca em duas questões que são interessantes, que caminham na possível resposta para aí. Eu acho que primeira coisa é identificar por que a população se ressente participar. Ou qual é o nível, a qualidade da participação que se tem. As duas, buscar identificar isso. Certamente, e isso já aconteceu conosco recentemente, nessa tentativa de buscar algumas pessoas, vamos participar desse debate, eu não aguento mais. Ou seja, parte das pessoas que efetivamente participam dos ambientes de debate e falam e colocam as coisas, disseram, eu não vou mais, porque eu já cansei de dizer e não ser. Se monta um projeto, se monta uma proposta, ok, bacana, mas o que eu falei não valeu de nada. Por quê? Porque o cara queria, na verdade, era algo que legitimasse. Contrário ao que ele queria, não vale. Uma das coisas que a gente estuda num campo temático chamado gestão social, que atinge diretamente essa questão da participação, só é possível você falar de participação e vai, né, ao encontro do que o Joaquim falou, quando de fato você tiver aquele que participa compreendendo efetivamente a forma, ou digamos, ele tem que ajudar a definir as regras da participação. A verdadeira participação está aí. Quando eu chego para participar em algo que a participação só vai até a página 2, porque a regra está pré-definida, né? Mas ele não é capaz nem de questionar isso. Ele não sabe questionar isso, né? Então eu tenho que incentivar, inclusive, a participação a partir daí. Olha, nós vamos começar definindo quais são as regras dessa participação, como é que ela vai se dar. Isso, apesar de todos esses problemas que a gente enxerga, eu vejo uma coisa. Temos que continuar praticando, tentar continuar praticando. Temos que encontrar outras formas desse exercício da participação. Mas eu acho que é com essa continuidade do exercício é que talvez a gente consiga dar um novo fôlego à prática da participação, né? Se encontrar quais são os desafios, os problemas que se tem, aí é possível a gente começar a trabalhar. Não dá para querer fazer como sempre, enfrentar o efeito quando não se sabe nem quais são as causas. É isso, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês no Ceará 2050, dos professores doutores Joaquim Caieiro, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e Jeová Torres, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual do Ceará. Agradeço também a você pela audiência e lembro também que é possível acompanhar o Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook /Ceará 2050 e o Instagram, @Ceará 2050.
Tchau, até a próxima semana. Apoio Cultural Via Direta.